Eu estava deitada no fundo da escada, com um quadril gritando de dor e sangue escorrendo da minha têmpora, quando ouvi a voz da minha filha lá de cima. Deus, mãe, por que você sempre tem que ser tão dramática? Dramática. Foi assim que ela chamou. Não. Você está bem? Não. Estou chamando a emergência. Apenas. Dramático. Deixa-me recuar. Meu nome é Margaret Shen. Tenho 63 anos. Ensinei no ensino fundamental por 37 anos antes de me aposentar segundo ano, a idade em que as crianças ainda acham que os professores são mágicos e cada dia é uma aventura. Eu economizei diligentemente, vivi modestamente e criei minha filha Vanessa sozinha. Depois que meu marido nos deixou quando ela tinha 4 anos, eu dei tudo a Vanessa. Aulas de piano que ela implorou para ter e depois desistiu após 6 meses. Um carro para o seu 16º aniversário, mensalidade da faculdade, tudo cada centavo, para que ela não começasse sua vida adulta afundada em dívidas, como tantos de seus amigos. Quando ela se casou com Derek há 5 anos, eu paguei metade do casamento, porque os pais dele não podiam contribuir muito, e Vanessa tinha o coração fixo em um local à beira do lago. Eu pensei que estava sendo uma boa mãe. Apoio. Generoso. Presente. Eu não percebi que estava construindo uma armadilha para mim mesmo. Começou pequeno. Como essas coisas sempre começam. Há 3 anos, Vanessa me ligou chorando. Ela e Derek estavam tentando comprar uma casa, mas continuavam sendo superados nas ofertas no mercado low. Eles já tinham perdido 4 propriedades, cada uma mais dolorosa que a anterior. Mãe, eu não sei o que fazer. Ela soluçou ao telefone. Temos bons empregos, temos economias, mas não conseguimos competir com essas ofertas em dinheiro. Nunca vamos ter uma casa própria. Vamos ser inquilinos para sempre. Eu acabara de vender a casa, onde a criei o rancho de 3 quartos, em um bom distrito escolar, no qual coloquei meu coração por 28 anos. Vendeu por muito mais do que eu esperava. O mercado estava insano. Eu reduzi para um pequeno apartamento de 2 quartos, paguei à vista, e tinha quase $400.000 na minha conta bancária. E se eu ajudasse? Eu disse, mãe, não. Esse é o seu dinheiro de aposentadoria. Eu tenho minha aposentadoria. Eu tenho a previdência social. Não preciso de todo esse dinheiro parado. E se eu comprasse uma casa algo grande o suficiente para todos nós, e você e Derek morassem lá comigo, vocês poderiam economizar dinheiro, construir patrimônio, e eu poderia ver vocês com mais frequência. Ganho-ganho. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, sério? Você faria isso? Claro, você é minha filha. Eu quero que você seja feliz. Olhando para trás agora, deitada nessas escadas com a visão turva, posso ver o quão ingênua eu era. Quão cega. Encontramos uma casa juntos, um lindo sobrado de 4 quartos no nordeste de Portland, com um grande quintal e uma rede na varanda da frente. Precisava de trabalho, mas tinha uma boa estrutura. Vanessa adorou imediatamente. É este, mãe. É perfeito. O preço pedido era 575 mil. Coloquei 400 mil da venda da minha casa e fiz uma hipoteca pequena para o resto. A casa estava em meu nome, meu crédito, meu pagamento inicial, minha hipoteca. Vamos te pagar aluguel, prometeu Vanessa. E o Derek é bom com as mãos. Ele vai ajudar com todos os consertos. Vai ser como se todos estivéssemos contribuindo. Não se preocupe com o aluguel imediatamente, eu disse. Apenas ajude com as contas e as compras. Economize seu dinheiro. Construa seu futuro. Eu estava tão orgulhoso, tão feliz. Minha filha e eu íamos morar juntas, criar novas memórias, ser uma família novamente. Isso foi há 3 anos. Eu deveria ter visto os sinais de alerta. Eu deveria ter prestado atenção. Os primeiros meses foram adoráveis. Pintamos os quartos juntos. Eu preparei grandes jantares em família. Vanessa e eu assistíamos a filmes nas noites de sexta-feira, enquanto Derek trabalhava até tarde. Mas então pequenas coisas começaram a mudar. Vanessa começou a se referir a isso como nossa casa, em vez de a casa da mamãe, ou até mesmo a casa. Quando os amigos vinham, ela lhes mostrava a casa como se fosse a proprietária. Esta é a nossa sala de estar. Acabamos de refazer os pisos. Estamos pensando em derrubar esta parede para abrir a cozinha. Nosso. Como se eu não existisse. Vanessa, querida, talvez não diga nós reformamos os pisos. Mencionei uma vez gentilmente. Eu paguei por essa reforma. Você e Derek estavam de férias no México.
Ela riu. Mãe, não seja mesquinha. Somos todos família aqui. Mesquinha. Essa palavra doeu mais do que deveria. Então Derek começou a fazer mudanças sem perguntar. Ele pintou a garagem sem me consultar um cinza escuro que eu odiava. Ele instalou prateleiras no porão que bloquearam o painel de utilidades. Ele arrancou os roseirais que eu tinha plantado ao longo da cerca, porque queria colocar uma horta que ele nunca realmente plantou. Derek, aquelas eram minhas rosas, eu disse, olhando para o chão vazio, onde meus arbustos estavam. Eram velhas e desgrenhadas. O jardim precisava de uma atualização. Mas é meu jardim. Minha casa. Ele olhou para mim com algo frio nos olhos. Vanessa e eu também moramos aqui, Margaret. Temos voz na aparência das coisas. Margaret. Não, mãe. Ele parou de me chamar de mãe um ano antes, bem na época em que eles pararam de contribuir com as compras. Eu disse a mim mesma que estava tudo bem. Estávamos todos nos adaptando. Viver em várias gerações foi um ajuste para todos, mas as mudanças continuavam chegando. Eles começaram a fazer festas barulhentas durante a semana. Quando pedi para eles abaixarem o volume porque eu tinha o clube do livro de manhã, Vanessa revirou os olhos. Mãe, você está aposentada. Pode dormir até mais tarde. Temos permissão para receber amigos. Eles adotaram um cachorro, um grande e enérgico pastor alemão, sem me perguntar. Sou alérgico a cães. Passei 6 meses com os olhos coçando e uma tosse constante, antes que eles finalmente concordassem em mantê-lo, principalmente no quarto deles. Eles pararam de limpar as áreas comuns. A cozinha estava sempre uma bagunça. A sala de estar estava cheia de equipamentos de trabalho do Derek. Quando eu limpei, Vanessa me acusou de ser passivo-agressiva. Íamos limpar isso, mãe. Você não precisa se martirizar. Mas eles nunca limparam. Então eu continuei limpando. Continuei cozinhando. Continuei pagando a hipoteca, os impostos sobre a propriedade, o seguro e os reparos. O aluguel que eles prometeram? Isso se concretizou nos primeiros 6 meses, $500 por mês. Uma fração do que pagariam em qualquer outro lugar. Então Vanessa foi demitida do seu trabalho de marketing e pediu se poderiam pular alguns meses. Só até eu encontrar algo novo, mãe. Por favor? Claro que disse que sim. Ela é minha filha. Ela encontrou um novo emprego 4 meses depois. O aluguel nunca foi retomado. Quando mencionei isso de forma gentil, ela me respondeu com raiva. Mãe, estamos contribuindo de outras maneiras. Derek consertou a cerca. Eu cuido do jardim. Derek consertou a cerca trocando 3 tábuas e deixando o resto pendurado. O trabalho no quintal de Vanessa consistia em cortar a grama uma vez por mês e reclamar sobre isso. Mas eu não insisti. Eu não queria causar conflito. Eu queria paz. Eu queria que minha filha me amasse. Deus, eu fui um tolo. O verdadeiro ponto de virada veio há 6 meses. Eu vinha me sentindo cada vez mais indesejada na minha própria casa. Vanessa e Derek tinham começado a me tratar como uma colega de quarto irritante, em vez da proprietária da casa e da mãe, que tornara tudo isso possível. Eu estava na cozinha fazendo jantar quando eles chegaram de algum lugar, ambos vestidos e cheirando a vinho. Margaret, precisamos conversar, disse Derek. Não, mãe. Nem mesmo oi. Apenas meu nome, dito com o tom que você usaria com um funcionário que estava prestes a demitir. Ok, eu disse, baixando o fogo do fogão. O que há? Vanessa sentou-se à mesa e Derek ficou atrás dela com as mãos em seus ombros. Um frente unido. Acreditamos que é hora de reconsiderar o arranjo de moradia, disse Vanessa. Meu estômago despencou. O que você quer dizer? Estamos morando aqui há 3 anos. Estamos na casa dos 30. Precisamos do nosso próprio espaço. Nossa própria casa. Isto é a sua casa. Você sabe o que quero dizer, mãe. Uma casa que seja nossa. Onde possamos tomar decisões sem precisar consultar você. Onde possamos viver como adultos. Senti como se tivesse levado um tapa. Vocês vivem como adultos. Vocês moram aqui sem pagar aluguel. Vocês tomam decisões o tempo todo sem consultar comigo. Isso ficou bem claro. Veja. É disso que estou falando, disse Vanessa com a voz elevando-se. Você está sempre contando pontos. Sempre nos lembrando que é a sua casa. Isso nos faz sentir como convidados. É a minha casa. Legalmente. A hipoteca está no meu nome. A escritura está no meu nome. A mandíbula de Derek se apertou. Na verdade, Vanessa, e eu temos conversado com um advogado especializado em imóveis. A sala de repente ficou muito fria. Vivemos aqui há 3 anos. Ele continuou.
Contribuímos para a manutenção e melhorias. Temos direitos como inquilinos. E, honestamente, Margaret, dado quanto trabalhamos neste lugar, achamos que merecemos uma parte justa. Eu os encarei. Equidade? Na minha casa? Não é mais só a sua casa, Vanessa disse em voz baixa. Fizemos dela a nossa casa também. Com o meu dinheiro. Eu paguei por todas as reformas, todas as reparações. Você não contribuiu praticamente nada financeiramente. Isso não é justo, Vanessa retrucou. Você ofereceu para nos deixar morar aqui. Você disse que não precisaríamos pagar aluguel. Você não pode usar isso contra nós agora. Não estou segurando nada sobre suas cabeças. Estou apenas afirmando fatos. Você está sendo controlador, disse Derek. É exatamente por isso que precisamos do nosso próprio espaço. Respirei fundo, tentando manter a calma. Ok, se você quer seu próprio espaço, eu entendo. Você pode se mudar, encontrar um aluguel ou economizar para a entrada. Eu vou te ajudar a procurar. Ou... Vanessa interrompeu. Você poderia se mudar. As palavras pairaram no ar como veneno. Com licença? Você está aposentada, mãe. Não precisa de tanto espaço. Poderia conseguir um bom apartamento de um quarto em algum lugar. Poderíamos comprar a casa de você? Talvez você pudesse nos dar um desconto de família, já que temos vivido aqui e mantido ela. Eu não conseguia respirar. Você quer que eu te venda minha casa com desconto e me mude para um apartamento? Faria sentido para todos, disse Derek. Você teria dinheiro. Nós teríamos um lar. Separação limpa. Não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. De jeito nenhum. Esta é a minha casa. Não vou vendê-la para você, nem para mais ninguém. O rosto de Vanessa se endureceu. Está bem. Então vamos continuar morando aqui. Como inquilinos. Com direitos de inquilinos. Os inquilinos pagam aluguel. Começaremos a pagar aluguel quando vocês começarem a nos tratar com respeito. Foi nesse momento que eu deveria ter los expulsado. Naquele momento. Foi então que eu deveria ter chamado um advogado e iniciado o processo de despejo. Mas ela era minha filha. Minha única filha. E eu continuei pensando que se eu apenas desse tempo, se eu fosse apenas paciente e amoroso, voltaríamos a ser como éramos antes. Eu estava errado. Os 6 meses seguintes foram um inferno. Eles pararam até de fingir que eram civis. Derek andava pela casa sem camisa e deixava seus pratos sujos por toda parte. Vanessa tocava música em alto volume a qualquer hora. Eles tinham amigos em casa constantemente. Pessoas que eu não conhecia e que tratavam minha casa como uma casa de festas. Quando eu protestava, eles diziam que eu estava sendo rígido, controladora, um tirano. Talvez se você não fosse tão sufocante, nós quiséssemos passar tempo com você, Vanessa disse uma vez. Sufocante. Eu, a mulher que lidera tudo, comecei a ficar mais no meu quarto. Comecei a me sentir como um prisioneiro na minha própria casa. Comecei a ter ataques de ansiedade no meio da noite. Minha amiga Susan percebeu. Margaret, você está péssima. O que está acontecendo? Desmoronei-me e contei-lhe tudo. Você precisa expulsá-los. Ela disse firmemente. Estão te usando. Ela é minha filha. Ela está se aproveitando de você. Há uma diferença. Não posso. Isso destruiria nosso relacionamento. Margaret, que relacionamento? Você está miserável. Eles estão te tratando como lixo na sua própria casa. Mas eu não consegui fazer isso. Eu não consegui ser a mãe que expulsou a filha de casa. Então eu aguentei, até esta manhã. Eu estava fazendo o café da manhã panquecas, as favoritas da Vanessa quando ela desceu as escadas de roupão, parecendo irritada. Mãe, você usou meu leite de amêndoas? Eu não sabia que era especificamente seu. Eu comprei mantimentos ontem. Eu comprei aquele leite de amêndoa para os meus smoothies. Você sabe que estou tentando comer saudável. Desculpa. Vous repor. Você sempre faz isso. Usa minhas coisas sem pedir. Vanessa, eu compro 90% das compras de casa. Lá vamos nós de novo. Tudo é uma transação para você. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não se trata de transações. Trata-se de respeito básico. Estou cansado de ser tratado como um incômodo na minha própria casa. Sua casa, ela disse zombando. Sempre a sua casa. Sabe de uma coisa, mãe? Estou farta disso. Estou farta de você usar a propriedade como uma arma sobre nossas cabeças. Estou farta de você agir como se nós te devêssemos algo.
Você me deve alguma coisa. Não dinheiro. Não aluguel, apenas gentileza básica. Apreciação básica. Agradecimento? Por quê? Para garantir que nunca esqueçamos que você é quem tem todo o poder? Que estamos apenas vivendo aqui à sua mercê? Não é isso que eu. Eu não aguento mais. Ela estava gritando agora, com o rosto vermelho. Eu não consigo viver assim. Saia. Saia da minha casa. Sua casa? Vanessa, esta é minha casa. Meu nome está na escritura. Eu não me importo. Quero que você vá embora. Estou farta de você, mãe. Não aguento mais. Ela estava avançando em mim. Estávamos no topo da escada. Eu dei um passo para trás. Vanessa, acalma. Tay, sai. Ela me empurrou, não com força. Talvez ela nem quisesse realmente me empurrar. Talvez fosse apenas um gesto de frustração. Mas eu estava no topo da escada. Eu tinha 63 anos, com equilíbrio medíocre, e já estava dando passos para trás. Eu caí. 14 degraus. Eu os contei enquanto descia, meu corpo atingindo cada um, meu quadril estalando contra a borda de madeira, minha cabeça batendo contra o corrimão. 14 degraus. Eu os contei enquanto descia, meu corpo atingindo cada um, meu quadril estalando contra a borda de madeira, minha cabeça batendo contra o corrimão. Caí no fundo em um monte, com dor irradiando de todos os lados. E de cima, a voz da minha filha. Deus, mãe, por que você sempre tem que ser tão dramática? Ouvi seus passos se afastando, voltando para o quarto dela. Não descer para ajudar. Não chamar uma ambulância. Eu fiquei deitado ali por horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos. Finalmente, Derek desceu as escadas. Me viu e congelou. Jesus! O que aconteceu? Eu caí. Sussurrei. Acho que quebrei alguma coisa. Ele ligou para o 911. Vanessa não saiu do quarto. Na ambulância, flutuando entre a consciência e a inconsciência, eu ficava pensando. Ela chamou de casa dela. Ela me empurrou e chamou de casa dela. E foi aí que eu decidi. Quando eu saísse deste hospital, quando eu me curasse, eu ia recuperar minha casa. E minha filha ia aprender uma lição que ela deveria ter aprendido há muito tempo. Ações têm consequências. A médica do pronto-socorro era uma mulher na casa dos 40 anos, com olhos gentis e uma postura direta. Seu crachá dizia: Dra. Patel. Surchain. Você tem um quadril fraturado, uma concussão moderada e hematomas significativos ao longo do lado esquerdo. Você teve sorte de não ter quebrado o pescoço. Sortuda. Eu não me sentia sortudo. Quanto tempo até eu poder ir para casa? Estamos te internando. Você precisará de cirurgia no quadril provavelmente amanhã de manhã. Depois, reabilitação. Você vai precisar de 6 a 8 semanas de recuperação, no mínimo. 6 a 8 semanas. Em um hospital e depois em uma clínica de reabilitação. Longe da minha casa, longe de Vanessa e Derek, que teriam liberdade total sobre minha casa por 2 meses. Preciso fazer algumas ligações, eu disse. Depois que te acomodarmos e medicarmos. Você está com dor significativa. Ela estava certa. Cada respiração doía. Mas a dor física não era nada comparada à sensação de náusea no meu estômago quando pensava no que tinha acontecido. Minha filha me empurrou escada abaixo. Talvez tenha sido um acidente. Talvez ela não quisesse que eu realmente caísse. Mas ela estava gritando comigo para eu sair da minha própria casa. E então eu estava no fundo das escadas com o quadril quebrado. Eles me levaram para um quarto, me medicaram e finalmente me deixaram usar meu telefone. Liguei primeiro para Susan. Margaret, estive tentando te ligar. A Vanessa ligou e disse que você teve um acidente? Um acidente. Claro. É assim que ela iria enquadrar a situação. Eu caí das escadas. Fraturei o quadril. Vou fazer cirurgia amanhã. Meu Deus. Você está bem? Não. Susan, eu preciso da sua ajuda. Qualquer coisa. Preciso que você vá à minha casa. No meu quarto, na gaveta debaixo da minha cômoda, há uma caixa à prova de fogo. A combinação é 071589 aniversário da Vanessa. Dentro está meu testamento, a escritura da casa, documentos de seguro e meus documentos financeiros. Preciso que você pegue essa caixa e a mantenha em segurança. Houve uma pausa. Margaret, por quê? Porque não confio mais neles. Porque a Vanessa chamou de casa dela bem antes de eu cair. Porque preciso saber que meus documentos estão seguros. Você acha que ela te empurrou? Intencionalmente? Não sei. Talvez não intencionalmente.
Mas Susan, ela queria que eu fosse embora. Ela gritou para eu sair da minha casa. E então eu estava caindo. Jesus. Ok. Vou pegar a caixa agora mesmo. Você quer que eu chame um advogado também? Sim. Preciso de alguém que seja especialista em direito imobiliário e de inquilinos. Você pode encontrar alguém? Estou nisso. Margaret. Sinto muito que isso esteja acontecendo. Eu também. Depois que desliguei, me recostei contra os travesseiros, exausto. A medicação para a dor estava me deixando confusa, mas minha mente continuava voltando a uma pergunta. Como eu cheguei aqui? Como eu fui de ser uma mãe amorosa a estar deitada em uma cama de hospital? Com medo de que minha filha roubasse minha casa, meu telefone vibrou. Uma mensagem da Vanessa. Vanessa. Oi. Derek disse que você vai fazer cirurgia amanhã. Espero que corra tudo bem. Cuidaremos da casa enquanto você estiver fora. Foi isso. Nada de desculpa. Nada de você está bem. Nenhum reconhecimento de que ela tinha gritado comigo bem antes de eu cair. Apenas uma promessa casual de cuidar da casa. Minha casa. Não respondi. Outra mensagem chegou 1 hora depois. Desta vez de Derek. Derek. Margaret. Vanessa. Está realmente chateada com o que aconteceu. Ela se sente péssima. Mas ela acha que seria melhor se tivéssemos algum espaço enquanto você se recupera. Talvez você pudesse ficar com a Susan por um tempo quando sair da reabilitação? Dê tempo a todos para se acalmarem. Li 3 vezes. Minha raiva aumentando a cada leitura. Ele queria que eu ficasse longe da minha própria casa, para dar-lhes espaço, enquanto eu me recuperava de ter caído das escadas naquela casa. Eu vou voltar para minha casa quando for liberado da reabilitação. Derek. Eu realmente não acho que isso seja uma boa ideia. A situação de convivência se tornou tóxica. Para todos. É a minha casa, Derek. Voltarei para ela quando puder. Derek. Precisamos falar sobre isso. Sobre propriedade e equidade. E o que é justo. Vanessa e eu investimos 3 anos de nossas vidas naquela propriedade. 3 anos morando de graça, ele quis dizer. 3 anos contribuindo praticamente nada enquanto eu pagava a hipoteca, os impostos, o seguro, os reparos. Não há nada a discutir. A casa está em meu nome. Vocês são inquilinos à vontade. Podemos discutir a data da sua mudança quando eu for liberado. 3 pontos apareceram. Depois desapareceram. Então apareceu novamente. Derek, você está cometendo um grande erro. Temos direitos. Não nos obrigue a exercê-los. Uma ameaça. Ele estava me ameaçando. Tirei uma captura de tela da conversa e encaminhei para Susan com a mensagem. Adicione isso ao arquivo. A cirurgia no quadril correu bem, segundo o Dr. Patel. Eles colocaram um pino e alguns parafusos. Eu precisaria de fisioterapia, um andador por algumas semanas e depois uma bengala, mas eu andaria novamente. Eu seria independente novamente. Passei 3 dias no hospital antes de ser transferido para uma unidade de reabilitação. Um lugar deprimente que cheirava a comida de cantina e antisséptico. Cheio de pessoas muito mais velhas do que eu, que tinham tido derrames ou ataques cardíacos. Eu era a pessoa mais jovem no meu andar por pelo menos uma década. Susan visitava todos os dias, trazendo-me livros, café decente e atualizações sobre a situação. Eu peguei a caixa, ela disse na segunda visita. Todos os seus documentos estão na minha casa, trancados no meu cofre. Obrigado. E encontrei um advogado para você. O nome dela é Patrícia Morales. Ela se especializa em disputas imobiliárias e questões entre proprietários e inquilinos. Ela quer se encontrar com você assim que você se sentir bem. Ela pode vir aqui? Já perguntei. Ela estará aqui amanhã à tarde. Você é um salva-vidas. Margaret. Há mais uma coisa. Susan parecia desconfortável. Passei pela sua casa ontem. Havia um caçamba na entrada da garagem. Meu sangue relau. Cachorro de lixo? Sim. Um desses grandes. E eu pude ver pela janela, eles estão limpando as coisas. Que coisas? Eu não consegui identificar com certeza. Mas Margaret, acho que estão se livrando das suas coisas. Senti-me tonta. Estão jogando minhas coisas fora? Não sei. Talvez eles estejam apenas limpando, mas achei que você deveria saber. Tentei ligar para Vanessa. Foi direto para a caixa de mensagens. Tentei o Derek. A mesma coisa. Enviei uma mensagem para Vanessa. Susan disse que há um caçamba na casa. O que você está jogando fora? Sem resposta por 3 horas. Então, apenas limpando um pouco de bagunça. A casa estava ficando muito cheia.
Não se preocupe. Não vamos mexer no seu quarto. Apenas toda a minha vida fora do meu quarto. Apenas os móveis da sala que eu escolhi. Os itens de cozinha que eu havia coletado ao longo de décadas. As decorações que fizeram da casa um lar. Liguei de volta para Susan. Você pode voltar? Consegue ver o que eles estão jogando fora? Margaret. Eu não acho que eu deva. Por favor. Por favor, Susan. Preciso, Zaba. Ela suspirou. Ok. Vou passar de novo. Ela me ligou de volta 1 hora depois. E eu pude ouvir a raiva na voz dela. Desfizeram-se do seu sofá. A azul da sua antiga casa que você estofou novamente. Eu vi no lixo. O sofá que eu tinha há 20 anos. Aquela em que Vanessa costumava se enroscar quando criança para ler livros. Aquela em que eu havia gasto $300 para ser reestofada profissionalmente com um tecido que eu adorava. O que mais? Caixas de livros. Algumas lâmpadas. Coisas de cozinha vi suas tigelas de mistura, as de cerâmica. As tigelas de mistura da minha avó. As amarelas com flores brancas que herdei quando ela morreu. Que eu usava para fazer bolos de aniversário para Vanessa todos os anos da sua infância. Estão jogando minha vida fora. Sussurrei. Eu tirei fotos, disse Susan. Evidências. E Margaret? Eu liguei para a linha não emergencial da polícia. Eles disseram que, como é tecnicamente a residência deles também, eles têm permissão para remover itens, a menos que você possa provar que os itens são especificamente seus. Tudo naquela casa é meu. Eu paguei por tudo isso. Você tem a recibo? Eu não tinha. Quem guarda recibos de um sofá que comprou há 15 anos? Para tigelas de mistura herdadas da avó? Isto é insano. Eu sei. Mas a Patrícia saberá o que fazer. Fale com ela amanhã. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Eu ficava pensando nas minhas coisas sendo jogadas em um container de lixo, como se fossem lixo. Continuei pensando em Vanessa e Derek se movendo pela minha casa, decidindo o que ficava e o que ia, apagando minha presença quarto por quarto. De manhã, eu tinha tomado uma decisão. Eu tinha terminado de ser legal. Acabou a compreensão. Acabou ser a mãe que aceitava comportamentos ruins porque tinha medo de conflito. Quando Patrícia Morales chegou na tarde seguinte, eu estava pronta. Ela estava na casa dos 50 anos. Baixa e robusta, com olhos penetrantes e um terno caro. Ela carregava uma maleta de couro e exalava competência. Sra. Chen. A Susan me atualizou sobre o básico. Mas eu preciso ouvir tudo de você. Comece do começo. Eu contei tudo a ela. A compra da casa. As promessas de aluguel. A tomada gradual da minha casa. A conversa sobre equidade. A luta no topo da escada. A queda. Patrícia anotou em um bloco de notas, sua expressão neutra mas focada. Quando terminei, ela se recostou e olhou para mim diretamente. Sra. Chen, sua filha e genro estão tentando reivindicar a propriedade do seu imóvel através de posse adversa ou argumentos de equidade de inquilino. Eles estão esperando que você não conheça seus direitos. Eles esperam que você seja fraco demais ou culpado demais para reagir. Eu não sou fraco. E estou cansada de me sentir culpada. Bom, porque é isso que vamos fazer. Primeiro vamos enviar-lhes um aviso formal de despejo. Isso é um aviso de despejo. A lei de Oregon exige 30 dias para alocação mensal, que é o que eles têm, já que não há contrato escrito. 30 dias? Sim. Vamos redigir hoje e servir amanhã. Isso começa a contagem. Se eles se recusarem a sair após 30 dias, entraremos com um pedido de despejo no tribunal. E quanto aos meus pertences? Estão jogando minhas coisas fora. Isso é descarte ilegal de propriedade. Incluiremos uma notificação de cessar e desistir no aviso. Eles não devem remover, destruir ou descartar nenhum item na casa sem a sua permissão por escrito. Se eles continuarem, podemos processá-los. Isso realmente os deterá. Provavelmente não imediatamente. Mas cria um registro legal. Tudo o que fizerem a partir deste ponto pode ser usado contra eles. E quanto à própria casa? Eles continuam falando sobre equidade e direitos dos inquilinos. A expressão de Patrícia endureceu. Eles não têm patrimônio. A casa está em seu nome. Você detém a hipoteca. Eles não pagam o aluguel há mais de 2 anos. Eles não têm nenhuma reivindicação legal de propriedade, participação ou qualquer outra coisa. Esta é a sua propriedade. Ponto final. Ouvir ela dizer isso de forma tão definitiva fez algo se soltar no meu peito. Então eu posso tirá-los? Sim. Vai levar tempo.
E eles vão lutar. Mas sim, você pode e vai tirar luz de lá. Quanto tempo? Se eles saírem voluntariamente após o aviso de 30 dias? 30 dias. Se eles lutarem contra isso? 2 a 3 meses? Possivelmente mais se eles prolongarem com apelações. Mas Shane, preciso que você entenda uma coisa. Isso vai ficar feio. Eles vão dizer coisas terríveis. Eles vão te pintar como um vilão. Eles vão tentar todas as táticas de manipulação que conhecem. Você precisa estar preparado para isso. Estou preparado. Está preparado? Porque, pelo que você me contou, você passou anos evitando conflitos com sua filha. Anos priorizando os sentimentos dela em detrimento do seu próprio bem-estar. Você consegue se manter firme quando ela chora? Quando ela implora? Quando ela te diz que você está arruinando a vida dela? Pensei nas tigelas de mistura no lixo. O sofá que eu tinha estofado novamente. A casa que comprei com todas as minhas economias para que minha filha pudesse ter estabilidade. Pensei em deitar no fundo da escada enquanto ela me chamava de dramática. Sim, eu disse firmemente. Posso me manter firme. Bom, então vamos começar. A notificação de despejo foi entregue 2 dias depois por um oficial de justiça. Susan me ligou imediatamente depois. Margaret, acabei de passar de carro. O oficial de justiça saiu há 15 minutos. Vanessa saiu para pegar o correio e viu o envelope. Ela abriu ali mesmo na varanda. Eu consegui ver o rosto dela do outro lado da rua, ela parecia chocada. Bom. Ela entrou. Agora o carro do Derek acabou de parar. Ele deve ter ligado para ele. Margaret, eles vão se vingar. Deixe-os. Patrícia diz que tudo o que eles fizerem agora é apenas mais uma prova. Meu telefone tocou 5 minutos depois. Vanessa, deixei ir para a caixa de correio. Ela ligou novamente. E de novo. 6 chamadas em 10 minutos. Finalmente uma mensagem de voz. Mãe, que diabos é isso? Um aviso de despejo? Você está falando sério agora? Depois de tudo que fizemos por você? Depois de cuidarmos da sua casa enquanto você estava no hospital? É assim que você nos retribui? Nos expulsando? Me ligue de volta. Precisamos conversar sobre isso. Tudo que eles tinham feito por mim. Como se fosse um favor viver na minha casa sem pagar aluguel. Como se eles fossem os generosos. Encaminhei a mensagem de voz para a Patrícia. Então Derek ligou. Margaret, acho que você está cometendo um grande erro. Vanessa está arrasada. Ela está chorando agora. Esta é a casa dela. Você não pode simplesmente expulsá-la. É a minha casa, Derek. E sim, eu posso. Temos direitos de inquilinos. Você tem o direito a 30 dias de aviso que já recebeu. Depois disso, você precisa sair. E quanto a tudo que colocamos neste lugar? O tempo, o esforço, você praticamente não colocou nada. Eu tenho 3 anos de extratos bancários provando que paguei por tudo. Você realmente vai fazer isso? Destruir seu relacionamento com sua filha por causa de uma casa? Não estou destruindo nada. A Vanessa destruiu quando me empurrou escada abaixo e jogou as tigelas de mistura da minha avó no lixo. Silêncio. Ela não te empurrou. Você caiu. Eu caí porque ela estava gritando comigo e avançando em cima de mim no topo da escada. O hospital tem meus ferimentos documentados. As mensagens de texto estão documentadas. Tudo isso. Você está nos ameaçando? Estou informando vocês da realidade. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Sugiro que comecem a procurar. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo. Mas eu senti algo que não sentia há meses. Poder. Na semana seguinte, as mensagens aumentaram. Vanessa, não posso acreditar que você está fazendo isso comigo. Sua própria filha. Você está escolhendo uma casa, em vez da sua família. Vanessa, todos vão saber que tipo de pessoa você realmente é. Egoísta. Controlador. Sem coração. Derek, estamos consultando com nosso próprio advogado. Você não vai escapar dessa. Vanessa, tudo bem. Se é assim que você quer, vamos embora. Mas não espere que eu fale com você novamente. Você está morta para mim. Morta para ela. Parte de mim, o velho eu. A parte mãe, queria quebrar. Queria ligar para ela e dizer que sentia muito, que tinha cometido um erro, que ela podia ficar. Mas eu olhei para as fotos que Susan tinha tirado da lixeira. Meus pertences descartados como lixo. Li as anotações da Patrícia sobre meus direitos legais. Pensei nos 37 anos que passei ensinando aos alunos da 2ª série que ações têm consequências. E eu me mantive firme. Susan me visitou e me encontrou chorando.
Estou fazendo a coisa certa, eu disse. Então por que dói tanto? Porque ela é sua filha. Porque você a ama. Porque a dor e o alívio podem coexistir ao mesmo tempo. E se ela nunca mais falar comigo? Então ela nunca mais fala com você. Margaret, você não pode se queimar para aquecer outra pessoa. Mesmo que essa pessoa seja seu filho. Eu dei tudo a ela. Eu sei. E ela levou tudo e pediu mais. Isso não é sua culpa. Isso parece ser minha culpa. Como se eu a tivesse criado errado. Como se eu tivesse criado isso. Susan pegou na minha mão. Você a criou com amor e generosidade. Ela escolheu o direito e a exploração. Isso é com ela, não com você. Fui liberado da reabilitação 4 semanas após a queda. Fui liberado da reabilitação 4 semanas após a queda. Eu podia andar com um andador, devagar. A fisioterapia estava ajudando. A dor era suportável. Patrícia me encontrou na casa da Susan, onde eu estava ficando. Os 30 dias acabam amanhã, ela disse. Passei pela casa. Os carros deles ainda estão lá. Então eles não estão saindo voluntariamente. Não, o que significa que amanhã vamos entrar com pedido de despejo no tribunal. A audiência será em cerca de 2 semanas. Nessa audiência, um juiz emitirá uma ordem para que eles desocupem. Se eles ainda se recusarem, o xerife os removerá fisicamente. Vai realmente chegar a esse ponto? Talvez. Ou eles vão embora assim que perceberem que você está falando sério. Muitos inquilinos fazem isso. Quero ir à casa. Esta noite. Quero ver o que eles fizeram. Patrícia franziu a testa. Não acho que isso seja uma boa ideia. Isso pode ser visto como assédio. É a minha casa. Não estou assediando ninguém ao visitar a minha própria propriedade. Leve a Susan com você. E tire fotos de tudo. Se eles danificaram alguma coisa, precisamos de documentação. Susan me levou para casa ao anoitecer. Ambos carros estavam na garagem. As luzes estavam acesas dentro. Usei minha chave para destrancar a porta. No momento em que entrei, soube que algo estava muito errado. A sala de estar estava completamente diferente. Meus móveis tinham sumido não apenas o sofá, mas a mesa de café, a estante, as lâmpadas. Em seu lugar havia móveis modernos que eu não reconhecia. Um sofá de couro, uma mesa de café de vidro, arte de aparência cara nas paredes. Oh, que diabos? Susan sussurrou. Nós caminhamos pela casa. A sala de jantar tinha uma mesa e cadeiras novas. A cozinha tinha sido repintada um branco intenso que eu odiava. Muitos dos meus eletrodomésticos tinham sumido, substituídos por versões de aço inoxidável. Meu coração estava acelerado. Isso não era apenas redecorar. Isso foi apagamento. Então ouvi passos na escada. Derek apareceu. Como o rosto duro. O que você está fazendo aqui? Eu moro aqui. O que você está fazendo aqui? Você deveria ter saído hoje. Não vamos sair. Nosso advogado diz que temos um caso de direitos dos inquilinos e equidade, com base nas melhorias que fizemos na propriedade. Melhorias? Você jogou minhas coisas fora e as substituiu pelas suas. Melhoramos a casa. Modernizamos. Aumentamos seu valor. Isso cria patrimônio. Eu queria gritar. Você não pode criar equidade na propriedade de outra pessoa jogando fora as coisas dela. Vanessa apareceu atrás de Derek. Ela parecia mais magra, mais dura. Mãe, você precisa sair. Você está invadindo. Invadindo? Na minha própria casa? Não é mais só a sua casa. Derek e eu estabelecemos residência. Temos direitos. Nosso advogado diz. Não me importa o que o seu advogado diz. A escritura está em meu nome. A hipoteca está em meu nome. Esta é minha casa. Então nos leve ao tribunal, disse Derek friamente. Veja como isso vai funcionar para você. Susan puxou o telefone e começou a tirar fotos. Derek se moveu para bloqueá-la. Você não pode fazer isso. Esta é a nossa casa. Você está violando nossa privacidade. Esta é a casa da Margaret, retrucou Susan. E estamos documentando o que você fez com ela. Passei por eles, indo em direção ao meu quarto. Por favor, pensei. Por favor, deixe meu quarto intocado. Abri a porta. A sala estava vazia. Completamente vazio. Minha cama, minha cômoda, meus pertences, tudo desaparecido. O armário estava aberto e vazio. Onde estão minhas coisas? Minha voz estava tremendo. Onde estão minhas roupas? Meus pertences? Em armazenamento, disse Vanessa atrás de mim. Precisávamos deste quarto para o escritório em casa do Derek. Suas coisas estão seguras. Que armazenamento? Onde?
Uma instalação em Gresham. Vamos te dar as informações assim que resolvermos a disputa de propriedade. Eles tinham feito reféns meus pertences. Você não tinha o direito? Tínhamos todo o direito. Nós moramos aqui. Precisávamos do espaço. Você ficou fora por 4 semanas. Não sabíamos quando ou se você voltaria. Virei-me para encará-la e mal reconheci minha filha. Seu rosto estava frio, seus olhos calculistas. Quando isso aconteceu? Quando ela tinha se tornado essa pessoa? Vou entrar com o pedido de despejo amanhã, disse eu em voz baixa. E estou acrescentando a apreensão ilegal de propriedade à queixa. Vocês roubaram meus pertences. Não roubamos nada. Estamos guardando-os em uma unidade de armazenamento a qual não tenho acesso. Isso é roubo. Prove it so, disse Derek. Susan ainda estava tirando fotos. Fotos do quarto vazio. Fotos dos móveis que eles tinham substituído. Fotos da cozinha repintada. Temos todas as provas que precisamos, ela disse. Vocês dois estão em sérios problemas legais. Vamos ver, disse Derek. Saia. Vocês dois. Agora. Saímos. O que mais poderíamos fazer? No carro. You sabei. Levaram tudo. Minhas roupas. Minhas fotos. O cobertor que minha mãe fez. Tudo. Vamos recuperar tudo, disse Susan firmemente. Patrícia conseguirá uma ordem judicial. Eles terão que devolver tudo. E se eles já jogaram tudo fora? E se já tiver sumido? Então eles vão pagar por isso. Margaret, eles estão cavando a própria cova. Cada coisa ilegal que eles fazem só torna seu caso mais forte. Eu sabia que ela estava certa. Mas naquele momento, tudo o que senti foi perda. Perda da minha casa. Perda da minha filha. Perda do futuro que eu havia imaginado. Quando chegamos de volta à casa de Susan, Patrícia já tinha recebido minha mensagem sobre o que encontramos. Ela ligou imediatamente. Margaret, isso é uma boa notícia. Como é que alguma coisa disso é uma boa notícia? Porque eles escalaram para um comportamento criminoso. Descartar sua propriedade sem permissão é ilegal. Manter seus pertences como refém é ilegal. Trocar as fechaduras ou impedir você de acessar sua própria casa é ilegal. Cada coisa que eles fizeram fortalece seu caso. Não me importo com o caso. Me importo com o cobertor da minha mãe. Meus álbuns de fotos. Minha vida. Eu entendo. E vamos recuperar tudo. Amanhã vou entrar com uma moção de emergência para devolução de propriedade junto com o pedido de despejo. Teremos uma audiência dentro de uma semana. Uma semana? Eles poderiam destruir tudo em uma semana. É por isso que também estou solicitando uma ordem de restrição, impedindo-os de dispor de qualquer propriedade até a audiência. Se violarem, estarão em desacato ao tribunal. Eu me sentia tão cansada, tão exausto até os ossos. Está bem. Faça o que precisar fazer. Margarida, preciso que você seja forte. Eu sei que isso é difícil, mas você está fazendo a coisa certa. Todos continuavam me dizendo isso. Mas não parecia certo. Parecia que eu estava perdendo tudo. Naquela noite, deitei-me no quarto de hóspedes de Susan e pensei no quarto vazio da minha casa. O espaço que costumava abrigar minha vida, agora desocupado para dar lugar ao escritório em casa do Derek. E pensei em Vanessa, a garotinha que costumava se enroscar ao meu lado, naquele sofá azul, lendo livros e comendo pipoca. A adolescente que chorou no meu ombro quando seu primeiro namorado partiu seu coração. A jovem mulher da qual eu tinha tanto orgulho na sua formatura na faculdade. Para onde tinha ido aquela pessoa? Quando ela se tornou alguém capaz de empurrar a mãe escada abaixo e jogar suas coisas fora? Ou ela sempre foi essa pessoa? E eu apenas estava cega de amor para perceber? A audiência de emergência foi marcada para 6 dias depois. Patrícia entrou com um pedido de devolução imediata da propriedade. Uma ordem de restrição impedindo a disposição adicional dos meus pertences. E uma ordem de despejo acelerada. O juiz verá isso pelo que realmente é, Patrícia me assegurou. Roubo e ocupação ilegal. E se o juiz ficar do lado deles? E se o advogado deles os convencer de que Vanessa e Derek têm direitos? Não tem. Mas mesmo que o juiz seja simpático a eles, você ainda é o proprietário da casa. No pior dos casos, você pode ter que dar a eles 60 dias em vez de 30. Mas eles vão sair. Passei esses 6 dias em uma névoa de ansiedade e tristeza. Susan tentou me distrair, fomos ao cinema. Almoçamos fora. Fizemos caminhadas curtas no parque.
Mas minha mente estava sempre naquela casa, nos meus pertences em algum depósito que eu não conseguia acessar, na minha filha que se tornara uma estranha. Na manhã da audiência, Patrícia me buscou às 7 da manhã. Ainda estava usando um andador, ainda com dor, mas me vesti com cuidado um blazer azul marinho, calças cinzas, joias mínimas. Eu queria parecer com a dona de casa responsável que eu era, não uma mãe vingativa. Lambros, disse Patrícia enquanto dirigíamos para o tribunal, mantenha calma. Não deixe que eles te provoquem. Responda às perguntas de forma direta e honesta. Deixe que eu faça a maior parte da conversa. E se eu ver a Vanessa e desmoronar? Você não vai. Você é mais forte do que pensa. A sala de tribunal era menor do que eu esperava. Luzes fluorescentes, carpete desgastado, filas de bancos de madeira. Vanessa e Derek já estavam lá com seu advogado, um homem na casa dos 60 anos com cabelo para trás e um terno caro. Vanessa parecia diferente. Ela tinha cortado o cabelo curto, tingido de uma cor mais escura. Ela estava vestindo um vestido preto que a fazia parecer severa, profissional. Ela não olhou para mim. Derek sentou-se ao lado dela, sua mão em seu joelho, a imagem do marido apoiador. Meu estômago se revirou. A juíza entrou, uma mulher na casa dos 50 anos, com óculos de leitura, em uma corrente ao redor do pescoço. Juíza Caroline Morrison. Bom dia. Estou aqui para ouvir uma moção de emergência referente à propriedade na 4156 Maple Street, Portland, Oregon. Sarah Morales, você representa a autora? Patrícia levantou-se. Sim, meritíssimo. Margaret Chen, a única proprietária do imóvel em questão. E o Sr. Brennan? Você representa os Reu? O outro advogado se levantou. Sim, meritíssimo. Vanessa Morrison e Derek Morrison, que residem na propriedade há 3 anos. Está bem. Sarah Morales, esta é a sua moção. Prossiga. Patrícia apresentou o caso de forma metódica. Ela apresentou a escritura mostrando minha propriedade exclusiva. Extratos da hipoteca mostrando que eu fiz todos os pagamentos. Registros bancários mostrando que nenhum aluguel havia sido pago em mais de 2 anos. Fotos dos meus pertences no lixo. Fotos do quarto vazio. Capturas de tela das mensagens ameaçadoras de texto de Derek. Excelência. Os réus sistematicamente se desfizeram dos bens pessoais da Sarah Chen sem permissão. Recusaram-se a desocupar após o aviso adequado ter sido dado. E agora removeram todos os pertences da Sarah Chen de seu próprio quarto e os colocaram em um local de armazenamento não divulgado ao qual ela não tem acesso. Isso é apreensão ilegal de propriedade. Estamos pedindo a devolução imediata de todos os pertences, uma ordem para impedir a disposição futura de propriedade e uma ordem de despejo acelerada. A juíza Morrison olhou para as fotos, sua expressão inexpressiva. Então ela se virou para o Sr. Brennan. Conselheiro, sua resposta? O Sr. Brennan levantou-se, projetando confiança. Meritíssimo. Meus clientes moram nesta casa há 3 anos. Eles contribuíram substancialmente para sua manutenção e melhoria. Pintaram, repararam, atualizaram os eletrodomésticos e paisagismo. Transformaram uma casa em um lar. De acordo com a lei de Oregon, inquilinos que fazem melhorias substanciais em uma propriedade podem reivindicar interesse patrimonial. Você tem documentação dessas melhorias e seus custos? Estamos preparando essa documentação agora, meritíssimo. Mas o que é mais importante é o elemento humano deste caso. Vanessa Morrison é a única filha da Sarah Chen. A Sarah Chen nos convidou para morar com ela. Ela disse para tratarem a casa como se fosse o lar deles. Por 3 anos foi exatamente isso que eles fizeram. E agora, após uma pequena desavença, a Sarah Chen está tentando colocá-los na rua sem aviso prévio. Houve um aviso de 30 dias, conselheiro. Um aviso formal para desocupar. Um aviso que chegou enquanto a Sarah Chen estava no hospital, incapaz de ter uma discussão racional com sua filha. Meritíssimo, há um histórico familiar significativo aqui. A Sarah Chen tem um padrão de comportamento controlador em relação à sua filha. A casa foi comprada especificamente para manter o controle sobre a situação de moradia de Vanessa. Isso é absurdo! Eu explodi. O juiz Morrison olhou para mim com firmeza. Sr. Chen, você terá a oportunidade de falar. Sr. Brennan, você tem evidências desse suposto padrão de controle? Temos o testemunho de Vanessa sobre o comportamento da mãe ao longo dos anos. As constantes lembranças de que é a casa dela.
A manipulação emocional sobre dinheiro. A recusa em deixá-las tomar decisões sobre o próprio espaço de vida. O espaço deles? Patrícia interrompeu. Meritíssimo. Eles são inquilinos. Claro que o proprietário toma decisões sobre a propriedade. São família, retrucou o Sr. Brennan. Isso deveria ser um arranjo de moradia multigeracional. Uma parceria. Mas a Sr. Chen os tratava como empregados contratados. O juiz Morrison levantou a mão. Vamos nos concentrar na questão imediata. Sra. Morales, onde exatamente estão os pertences da Sra. Chen neste momento? Patrícia olhou para o Sr. Brennan. Conselheiro? Ou Sr. Brennan conferenciou em voz baixa com Derek. Então levantou-se. Meus clientes colocaram os pertences da Sra. Chen em uma instalação de armazenamento segura para protegê-los enquanto ela se recuperava. Eles estavam preocupados com a possibilidade de os itens serem danificados ou perdidos durante sua longa ausência. Qual instalação? Outra conferência sussurrada. Store Safe, em Gresham. Meritíssimo. Unidade 247. Meus clientes têm a chave e as informações de acesso. E por que a Sra. Chen não tem acesso aos seus próprios pertences? Foi um descuido, meritíssimo. Estamos prontos para fornecer acesso imediatamente. Um descuido, disse Patrícia de forma direta. Meritíssimo, eles mantiveram os pertences da Sra. Chen como reféns por mais de uma semana. Isso não foi um descuido. Foi uma manobra. O juiz Morrison olhou diretamente para Derek e Vanessa. Senhor Morrison. Senhora Morrison. Por favor, fiquem de pé. Elle se levantara. Você removeu os pertences da Sra. Chen do quarto dela sem a permissão dela? Vanessa falou pela primeira vez, sua voz pequena. Sim, meritíssimo. Mas estávamos tentando protegê-los. A casa estava caótica com os empreiteiros entrando e saindo. Que empreiteiros? Vanessa hesitou. Estávamos fazendo melhorias. Não queríamos que as coisas da mamãe fossem danificadas. Então vocês tiraram tudo do quarto dela e colocaram em armazenamento sem dizer a ela onde. Íamos contar a ela. Quando? Vocês tiveram uma semana. Silêncio. A expressão do juiz Morrison endureceu. Senhora Morrison. Revisei as fotos enviadas pelo advogado da Sra. Chen. Vi as tigelas de mistura da sua avó em um container de lixo. Vi móveis em um container de lixo. Você não moveu esses itens para armazenamento para protegê-los? Você os jogou fora. Por que eu deveria acreditar na sua história sobre os itens do quarto? Os olhos de Vanessa se encheram de lágrimas. Meritíssimo. Sei que isso parece ruim. Mas você tem que entender minha mãe. E eu temos uma relação complicada. Ela sempre foi controladora. Sempre usou o dinheiro como uma arma contra mim. A casa era para ser nossa. Mas ela tratou como se fosse só dela. É só dela, disse o juiz Morrison. De acordo com a escritura e os registros da hipoteca, ela é a única proprietária. Você é um inquilino. Mas nós moramos lá há 3 anos. Construímos uma vida lá. Ela não pode simplesmente nos expulsar. Na verdade, ela pode. Com aviso prévio adequado, que ela lhe deu. Nifaro Morrison. Você recebeu ou não um aviso de 30 dias para desocupar? Sim, mas. E esses 30 dias já se passaram? Sim, mas. Nós pensamos. O que vocês pensaram é irrelevante. A lei é clara. A Sra. Chen é a proprietária do imóvel. Vocês são inquilinos. Ela deu aviso. Vocês eram obrigados a sair. Não saíram. Isso é chamado de ocupação ilegal. O Sr. Brennan levantou-se rapidamente. Meritíssimo, estamos preparados para argumentar que meus clientes estabeleceram um interesse equitativo na propriedade através de suas melhorias e contribuições, então vocês podem argumentar isso em uma audiência completa. Mas hoje estamos aqui para uma moção de emergência referente à propriedade pessoal da Sra. Chen, e com base no que vi, estou concedendo essa moção. Senhor e Sr. Morrison, vocês fornecerão imediatamente à Sra. Chen as informações e a chave do depósito. Vocês não devem descartar, danificar ou remover quaisquer itens adicionais da propriedade. Se violarem esta ordem, serão considerados em desacato. Está claro? Sim. Meritíssimo. Disseram em uníssono. Quanto à desocupação, estou emitindo uma ordem para que vocês desocupem o imóvel dentro de 14 dias. Isso é 2 semanas a partir de hoje. Se vocês não saírem até lá, o xerife os removerá. Excelência, protestou o Sr. Brennan. Isso não é tempo suficiente. Seus clientes já tiveram 30 dias que usaram para redecorar a casa da Sra. Chen.
em vez de encontrar novas acomodações. 2 semanas é generoso. Sarah Jane, você terá sua casa de volta. E se algo estiver danificado ou faltando quando você voltar, documente tudo minuciosamente. Você pode ter motivos para uma ação legal adicional. Ou martelou batei. Acabou. Fora do tribunal, Patrícia estava triunfante. Isso foi ainda melhor do que eu esperava. O juiz Morrison viu através deles. Senti-me entorpecido. Ela me chamou de controlador. Na frente de um juiz, Vanessa disse que eu era controlador. Ela estava tentando ganhar simpatia. Não funcionou. Margaret, você ganhou. A casa é sua. Eles têm que ir embora. Eu sei. Eu pensei que ela pelo menos olharia para mim. Reconheça-me. Algo. A expressão de Patrícia suavizou-se. Esta é a parte da dor. Vencer não faz doer menos. Vanessa e Derek saíram do tribunal, com o advogado atrás deles parecendo irritado. Derek estava no telefone. Vanessa estava chorando. Ela me viu e parou. Por um momento, nós apenas nos encaramos através da praça de concreto. Então ela veio até mim. Derek tentou deter, lá. Mas ela o afastou. Mãe! Vanessa! De perto, ela parecia exausta. Olheira sob os olhos. Suas mãos estavam tremendo. Não consigo acreditar que você realmente fez isso. Não posso acreditar que você nos levou ao tribunal. Você não me deu escolha. Há sempre uma escolha. Você escolheu uma casa em vez da sua filha. Você escolheu o direito sobre sua mãe. Você me empurrou escada abaixo e jogou fora as coisas da minha avó. Então não ouse fazer disso uma questão das minhas escolhas. Seu rosto se desfez. Eu não queria te empurrar. Eu estava tão irritado, tão frustrada. Você não sabe como tem sido viver sob o seu teto. Sempre sendo lembrados de que é seu. Que somos apenas hóspedes. Vocês eram hóspedes. Convidados que não pagaram aluguel. Convidados que jogaram minhas coisas fora e redecoraram sem permissão. Convidados que me ameaçaram quando pedi para vocês irem embora. Construímos uma vida lá, na minha casa. Com o meu dinheiro. Enquanto não contribui com nada. Isso não é justo. Ajudamos. Com o quê? Algumas reformas que Derek deixou pela metade? Cortar a grama uma vez por mês? Isso não é contribuição, Vanessa. Isso é o mínimo que se espera de um adulto. Ela limpou os olhos com raiva. Está bem. Vamos embora. Estaremos fora em 2 semanas. E então você terá sua preciosa casa só para você. Espero que te mantenha aquecida à noite. Vanessa. Não, acabou. Você fez sua escolha. Agora viva com isso. Ela se afastou, de volta para Derek, que envolveu seu braço em torno de seus ombros. Eles foram embora juntos, uma frente unida contra mim. Eu os observei ir, com o peito apertado. Você está bem? Patrícia perguntou suavemente. Não. Mas eu serei. Derek forneceu as informações da unidade de armazenamento naquela tarde por e-mail. Sem desculpa. Sem explicação. Apenas um endereço e um código de acesso. Susan me levou até a instalação na manhã seguinte. A unidade 247 estava numa longa fileira de portas laranjas idênticas. Digitei o código com as mãos trêmulas. A porta se abriu. Minha vida estava empacotada em caixas e sacos de lixo. Sem organização. Sem cuidado. Apenas tudo jogado junto como lixo. Abri a primeira caixa. Álbuns de fotos amassados e danificados. Abri outro. O cobertor da minha mãe, amontoado descuidadamente, manchado com algo escuro. Oh, Margaret! Sussurrou Susan. Caixa após caixa. Minhas roupas amassadas e mofadas. Meus livros com páginas amassadas. Itens de cozinha jogados junto com itens de quarto. Tudo misturado, tratado sem respeito. Mas estava aqui. A maior parte. De qualquer forma. Dañado pero recuperable. Vamos levar tudo de volta para casa, disse Susan. Vamos limpar tudo. Vai ficar tudo bem. Peguei um dos álbuns de fotos. A capa estava rachada. Dentro, havia fotos de Vanessa quando bebê, quando era uma criança pequena. Uma criança. Eu, segurando ela no hospital. Seu primeiro aniversário, seu primeiro dia de escola. Eu a amava tanto. Dado-lhe tudo, e ela tinha colocado minhas memórias em sacos de lixo. Vamos começar a carregar. Eu disse em voz baixa. Nos 2 semanas seguintes, Susan e eu fomos à casa várias vezes enquanto Vanessa e Derek estavam no trabalho. Documentamos tudo que eles tinham mudado, tudo que eles tinham danificado. Mudamos lentamente meus pertences da unidade de armazenamento de volta para casa.
embora eu os tenha colocado na garagem por enquanto. Eu não consegui suportar trazer luz para dentro enquanto eles ainda estavam lá. Contratei um serviço de limpeza para o dia seguinte, ao que eles estavam programados para sair. Contratei um chaveiro para trocar todas as fechaduras, no momento em que eles saíram. E eu esperei. No dia anterior ao prazo, Derek enviou um e-mail. Estaremos fora até às 17 horas amanhã. Vamos levar os móveis que compramos. Não tente nos parar. Tudo bem. Leve. Eu nunca quis ver aquele sofá de couro de novo, de qualquer maneira. No dia da mudança, eu me posicionei na casa da Susan com vista para minha rua. Às 14 horas, um caminhão de mudança parou. Às 17 horas, estava carregado e foi embora. Às 17h30, o chaveiro chegou e trocou todas as fechaduras. Às 18 horas, entrei na minha casa sozinho. Estava vazio. Eles levaram todos os móveis, os pratos, os pertences. As paredes ainda eram o branco puro que eles tinham pintado. A cozinha estava vazia, mas era minha novamente. Caminhei lentamente por cada cômodo. A sala de estar, que tinha meu sofá azul. A sala de jantar onde eu tinha recebido o dia de ação de graças. O quarto que eles tinham esvaziado para o escritório do Derek, meu quarto. Eu fiquei na porta e imaginei minha cama aqui, meu guarda-roupa ali. Eu o encheria novamente. Devagar. Cuidadosamente. Com coisas que escolhi. Fui até a janela e olhei para o quintal. O espaço onde minhas rosas estavam ainda estava vazio. Mas a primavera estava chegando. Eu poderia plantar novas. Eu poderia recomeçar. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Espero que você esteja feliz. Você conseguiu o que queria. Você sempre consegue. Vanessa. De um número novo que eu não tinha salvo. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. Parte de mim queria responder. Queria explicar, defender, entrar em contato mais uma vez. Mas o que eu diria? Que eu estava arrependido por proteger minha casa? Que eu estava errado em esperar respeito? Paguei a mensagem e bloqueei o número. 3 meses depois, a casa estava começando a parecer minha novamente. Eu tinha repintado cores suaves que eu adorava. Comprei móveis novos, cuidadosamente escolhidos. Eu tinha plantado rosas e lavanda no jardim. Eu tinha pendurado minhas fotos nas paredes, aquelas que sobreviveram ao depósito. Eu tinha começado a ter o clube do livro na minha casa novamente. Susan vinha para o jantar toda semana. Eu até tinha começado a namorar alguém, um professor aposentado, chamado Robert, que conheci na biblioteca. A vida estava mais tranquila, mais simples. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não pensava na Vanessa. Pensei nela todos os dias. Pensei nela quando cozinhei o jantar para quando vi mães e filhas juntas no supermercado. Quando passei pelo quarto que costumava ser dela, eu me entristeci por ela. Pelo relacionamento que tivemos quando ela era jovem. Pela filha que eu pensava que ela era. Pelo futuro que eu havia imaginado, mas eu não me arrependi do que fiz. Uma tarde eu estava no jardim plantando tomates quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Alô? Mãe? Meu coração parou. Vanessa? Sim. Uma longa pausa. Eu? Podemos conversar? Não sei. Podemos? Quero dizer pessoalmente. Posso ir aí? Cada instinto gritava para dizer sim. Deixá-la. Voltar para casa. Mas eu tinha aprendido a ser cauteloso. Por quê? Porque eu tenho pensado. Sobre tudo. E eu te devo um pedido de desculpas. Devo? Ou seu advogado te disse que um pedido de desculpas poderia ajudar se eu decidir processar por danos. Isso é justo. Isso é. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Eu sei que o que fizemos foi errado. Mas estou pedindo mesmo assim. Posso, por favor, vir falar com você? Olhei para o meu jardim. Minhas rosas florescendo. Minha casa ao fundo, tranquila e minha. 1 hora. Eu disse finalmente. Vem às 2 horas. Vamos conversar na varanda. Está bem. Obrigado. Obrigado, mãe. Ela chegou exatamente às 2. Dirigindo um carro que eu não reconhecia. Ela parecia diferente, mais magra. Cansada. Mas algo em seu rosto havia suavizado. Sentamo-nos na cadeira de balanço da varanda. A mesma que estava lá quando compramos a casa. O jardim está lindo, disse Vanessa em voz baixa. Obrigado. Tenho trabalhado nisso. Sinto muito. Sobre suas rosas. Sobre tudo. Esperei. Derek e eu nos separamos. Ela disse. Há 2 semanas. Sinto muito. Não precisa. Você estava certo sobre ele. Sobre muitas coisas.
Ele era controlador, manipulador. Eu não consegui ver isso porque estava tão ocupada sendo brava com você. O que aconteceu? Nos mudamos para um apartamento. Começamos a pagar aluguel de verdade. E de repente Derek tinha opiniões sobre tudo o que eu fazia. Como eu gastava dinheiro, com quem eu conversei. Para onde eu fui. Era exatamente o que ele te acusava, só que pior. E eu percebi. Ele estava fazendo isso o tempo todo. Eu só não tinha percebido, porque estávamos ambos focados em você. Vanessa, deixe-me terminar. Por favor. Ela respirou de forma trêmula. Tenho ido à terapia 2 vezes por semana. Estou começando a entender as coisas. Sobre limites. Sobre manipulação. Sobre como Derek me isolou de todos, incluindo você. E me fez pensar que era sua culpa. Você fez suas próprias escolhas. Eu fiz. E foram escolhas terríveis. Eu te empurrei escada abaixo, mãe. Eu joguei fora as tigelas de mistura da vovó. Deixei o Derek me convencer de que merecíamos a sua casa. Eu fui horrível com você. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Não espero que você me perdoe. Não espero que voltemos a como as coisas eram. Mas eu precisava dizer isso. Sinto muito. Sinto muito, muito mesmo. Eu fiquei com isso. Com suas palavras. Com meus próprios sentimentos: raiva, tristeza, alívio, amor. Todos entrelaçados. Eu te perdoo. Eu disse finalmente. Ela olhou para cima, chocada. Você faz? Eu faço. Mas Vanessa, perdoar não significa esquecer. E não significa voltar a como as coisas eram. Eu te amo. Você é minha filha. Mas eu não vou deixar você me tratar assim de novo. Eu sei. Eu não quero. Mãe, eu não quero a sua casa. Eu não quero o seu dinheiro. Eu só quero reconstruir. Devagar. Se você me permitir. O que isso significa para você? Talvez um café uma vez por mês? Telefonemas às vezes? Não sei. O que você se sentir confortável. Pensei sobre isso. Sobre os 3 meses de paz que eu tinha tido. Sobre a vida que eu estava construindo. Sobre o fato de que ela ainda era minha filha. Café uma vez por mês? Concordei. Começaremos por aí. Ela assentiu, enxugando os olhos. Obrigada. Isso é mais do que eu mereço. Provavelmente. Mas eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por mim. Porque não quero passar o resto da minha vida afastada da minha filha. Eu também não. Sentamo-nos em silêncio por um tempo. Balançando suavemente no balanço. A casa realmente está bonita, disse Vanessa. Você sempre teve bom gosto. Obrigado. Eu deveria ir. Deixar você voltar à sua tarde. Está bem. Ela se levantou. Hesitou. Depois se inclinou e beijou minha bochecha. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Eu a vi se afastar dirigindo. Essa filha que me feriu tão profundamente. E agora estava tentando se curar. Eu não sabia se algum dia voltaríamos a ser próximos. Não sabia se ela continuaria com a terapia. Se realmente mudaria. Se poderíamos reconstruir a confiança. Mas eu sabia que tinha dado a ela uma chance. Uma chance cuidadosa. Com limites. E eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu ficaria bem, porque eu tinha aprendido algo crucial nos últimos meses. Eu podia amar minha filha e me proteger ao mesmo tempo. Eu poderia ser generosa sem ser um capacho. Eu poderia estabelecer limites sem ser insensível. Aprendi que às vezes amar significa dizer não. Às vezes significa se afastar. Às vezes, isso significa deixar alguém enfrentar as consequências de suas ações. E às vezes, talvez, isso signifique abrir a porta apenas um pouco e ver se eles aprenderam o suficiente para te tratar com respeito. 6 meses depois, Vanessa e eu nos encontramos para tomar café todo mês, exatamente como combinamos. Às vezes, 2 vezes por mês. Falamos sobre a terapia dela, o novo emprego dela, o apartamento minúsculo dela. Falamos sobre meu jardim, meu clube do livro, meu relacionamento com Robert. Não falamos sobre Derek, sobre a casa ou sobre o que aconteceu. Ainda não. Talvez algum dia. Ela está diferente agora. Mais humilde. Mais consciente. Ela pergunta sobre a minha vida, em vez de só falar sobre a dela. Ela diz obrigado. Ela não pede dinheiro nem favores. Na semana passada, ela me trouxe flores. Para o seu aniversário. Sei que não é por mais 2 semanas. Mas vi estas e pensei em você. Eram rosas. Rosas como os arbustos que ela ajudou Derek a arrancar. São lindas, eu disse. Estou tentando, mãe. Para ser melhor. Para ser a filha que você merecia. Você está tentando.
Isso é o que importa. Ela não é perfeita. Às vezes vejo lampejos de direito, de defensividade. Às vezes ela diz coisas que machucam, mas agora ela se controla. Peça desculpas. Tenta novamente. E eu também estou aprendendo. Aprendendo a manter limites sem culpa, aprendendo a dizer não quando preciso, aprendendo que ser uma boa mãe não significa sacrificar tudo. Minha casa está cheia novamente, mas desta vez com coisas que escolhi, pessoas que convidei, uma vida que desenhei. Eu organizo jantares, eu viajo, gasto meu dinheiro comigo mesma sem culpa. E quando a Vanessa vem para o nosso café mensal, fico genuinamente feliz em vê-la. Não porque ela está morando comigo ou dependendo de mim, mas porque estamos lentamente construindo algo novo, algo mais saudável, algo baseado no respeito mútuo, em vez de obrigação. No mês passado, ela disse algo que me fez chorar. Mãe, estou economizando para minha própria casa algum dia. Uma de verdade, que eu vou pagar por conta própria. E quando eu conseguir, quero que você venha ver. Quero te mostrar o que consigo fazer por conta própria. Adoraria isso. E, talvez, quando eu tiver uma família algum dia, você poderia me ensinar a ser uma boa mãe. A maneira como você era antes de eu estragar tudo. Você não estragou tudo. Estamos aqui, não estamos? Sim. Estamos. Ela estendeu a mão através da mesa e pegou a minha. Obrigada por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu te dei todos os motivos. Você é minha filha. Isso não muda só porque as coisas ficam difíceis, mas poderia ter feito. Você poderia ter me cortado completamente. Muita gente teria feito isso. Eu realmente te cortei. Por um tempo. Eu tive que fazer isso. Mas cortar alguém não precisa ser permanente. Às vezes é apenas uma pausa. Uma chance para todos se curarem e crescerem. Fico feliz que você tenha pausado em vez de parar. Eu também. Para quem está lendo isso e se vê na minha história, se alguém está se aproveitando da sua generosidade, não é cruel estabelecer limites. É necessário, se a sua família te trata como um capacho. Não é egoísmo se impor. É respeito próprio. Se alguém que você ama te machuca, não é insensível dar um passo para trás. É sobrevivência. Você pode amar alguém à distância. Você pode perdoar alguém sem esquecer. Você pode dar a alguém uma segunda chance sem dar a eles chances ilimitadas. Ser um bom pai, irmão, filho ou amigo não significa aceitar abuso ou exploração. Significa amar a si mesmo o suficiente para exigir respeito. E às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer para si mesmo e para eles é dizer: chega. Não assim. Nunca mais. Você merece-me. E nunca é tarde demais para recuperar sua vida. O que você teria feito na minha situação? Você teria lutado pela sua casa? Você teria dado outra chance à sua filha? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Adoraria ouvir suas histórias.